Boa noite, senhores. Eu sou o professor Leandro Cordioli. Neste semestre, nós estamos estudando a obra do professor John Finnis, que é Direito Natural em Tomás de Aquino. Então, estamos fazendo... Abração, Fábio! Estamos fazendo um estudo a respeito da obra do professor John Finnis, Direito Natural em Tomás de Aquino, e intitulamos esse grupo de pesquisa como A Justiça como a Lei do Amor, o Direito Natural de John Finnis. Hoje é 12 de novembro de 2019, agora é um pouquinho depois das 11h30 da noite. Eu tive um problema aqui para fazer as conexões aqui do celular e do iPad, mas agora eu acho que já está ok, está transmitindo, eu acho, com som. Vamos começar então essa 13ª transmissão. As demais transmissões, abração, Christian, as demais transmissões a gente vem disponibilizando no YouTube, no canal Leandro Cordioli, né? Já estamos praticamente terminando esse livro que a gente se propôs a estudar esse semestre, né? Estamos já no capítulo 7, que é o último capítulo deste ensaio. Mais informações a respeito do grupo de pesquisa, material de leitura e muito mais material a respeito de pesquisa, a respeito da lei natural, você pode encontrar no site do grupo de pesquisa em filosofia do direito, que é gpfdir.com. Nós já vimos então de Direito Natural em Tomás de Aquino, esse livro do professor John Finnis. Como eu disse nos outros encontros, né? O título está invertido porque eu estou usando as câmeras frontais. A gente já viu então interpretação e método, primeiros princípios da razão prática, o capítulo 3, princípios morais, o 4, virtudes, comunidade política. Vimos também a semana retrasada e a semana passada o Estado, e hoje vamos começar o estudo da lei na obra do Tomás de Aquino, na visão do professor John Finnis, tá? Esse capítulo da lei é um capítulo bem importante, então eu dividi em 2 encontros. Então, dando seguimento ao nosso estudo, a gente fez como é próprio da obra do professor John Finnis, né? Um estudo em metodologia moral, política e jurídica, né? Das teorias moral, política e jurídica. Fizemos também um estudo moral aprofundado, e eu acho que a teoria do professor John Finnis, boa parte dela é dedicada, e a boa parte das grandes inovações que ele fez são nesta parte moral mesmo, né? No estudo da lei natural, mas já faz alguns encontros aí que a gente fez um pulo político, que nem eu disse, né, quando a gente começou a estudar a comunidade política. E hoje eu poderia marcar para vocês, né, como um primeiro encontro que a gente vai sair. Então, saiu da moral para a política, e hoje a gente vai sair do político para o jurídico. Na verdade, a gente já começou a fazer isso na semana passada, eu acho, na semana retrasada, né, quando começou a falar do político e começou a falar das justificativas que o direito pode ter para usar a força, para usar a coerção, né? Então, as justificativas morais, né, que são a paz e a justiça, que justificam o uso da coerção, o uso da força, seja uma força repressiva, seja uma força a título de punição por um crime já praticado, ou seja uma força dissuasiva, né, dissuasória, para dissuadir alguém de praticar um crime, né? O que justifica, o que autoriza o direito a usar essa força não é a formação moral dos cidadãos para o professor John Finnis, mas como eu disse, a paz e a justiça, né? Então, hoje vamos concretizar esse pulo do político para o jurídico, né? Que na teoria do professor John Finnis sempre envolve, evidentemente, questões morais ou questões morais políticas ou questões morais políticas e jurídicas agora. Porque a teoria da lei natural, ela não abandona a moralidade quando vai falar da lei humana, tá? Mas ela abre, no caso do professor John Finnis, um campo muito amplo em termos de liberdade para o legislador
que não está completamente, e para os governantes que não está completamente amarrado pela racionalidade, né? Então, um abração para os amigos que vão entrando aí, né? Vejo vários amigos já entrando. Dando seguimento aqui, nesse capítulo exatamente que o professor John Finnis fala sobre a lei, que é o capítulo o 7 aqui, né? Do direito natural em Tomás de Aquino, ele não separa exatamente isso, mas eu gosto muito de, sempre quando eu vou tratar do conceito de lei em Tomás de Aquino, e lei natural e lei humana em Tomás de Aquino e no professor John Finnis, eu gosto, hoje mesmo, aliás, essa maratona hoje foi uma maratona finisiana, ou uma maratona do direito natural. Eu comecei a falar sobre isso, era 8 horas da manhã, né, na Universidade Federal, lá no curso de Direito, que um colega pediu para mim ministrar uma aula para ele a respeito dessas questões. Então, desde as 8 da manhã, depois do grupo de pesquisa, depois a minha disciplina mesmo lá na UBRA, falando a respeito da lei natural e do direito natural, né? Então, sempre quando eu gosto de introduzir essa questão da lei, eu gosto de separar os 4 planos que eu poderia chamar da lei, ou as 4 leis para Tomás de Aquino, né? Agora, essa semana ainda eu estava discutindo com uma colega aí a respeito dessas questões. Então, o primeiro plano é a lei eterna. A lei eterna, para o Tomás de Aquino, na visão do professor John Finnis, ou para o próprio Tomás de Aquino, eu tenho alguns problemas, que nem eu já disse nessa live, a respeito do conceito de lei eterna, Tomás de Aquino, né? Mas isso aí é tema para outros encontros e até mesmo para algum artigo, talvez. Mas a visão do professor John Finnis a respeito do conceito de lei eterna em Tomás de Aquino diz respeito a uma ordenação do universo pela qual Deus governa mesmo as criaturas inanimadas. Por exemplo, as leis da física, as leis da inércia, a lei da gravidade e outras tantas leis assim que regem o universo, as leis da biologia, se houverem, né, leis da evolução genética, né, da evolução das espécies, né, todas essas leis biológicas, físicas, né, que não são leis naturais, mas são leis da natureza. A gente pode separar aqui um plano que é leis naturais, que tem a ver com racionalidade, né, que eu vou falar agora em seguida, mas as leis da natureza, que regem a natureza, mesmo as coisas inanimadas, mesmo os planetas, né, leis das órbitas dos celestes, né, todas essas leis, elas são, inclusive a própria lei natural, ou a racionalidade, ou as próprias leis políticas, talvez, elas de alguma forma participam da lei natural, porque na verdade, desculpem, da lei eterna, porque a lei eterna, na verdade, ela é a criação das coisas, né? É essa ordenação que rege a criação de todo o universo, tá? Então, é a ordenação do universo pela qual Deus governa todas as criaturas e todos os seres, todos os entes, tudo que existe, mesmo aqueles entes inanimados, tá? Por exemplo, planetas, né? O que é a lei divina? E essa lei eterna, as leis da física, por exemplo, podem ser conhecidas, né? O ser humano pode conhecer. Claro que não toda a lei eterna, mas em alguma medida a gente consegue conhecer através da teoria, né? E a lei divina? A lei divina, ela é, para o Tomás de Aquino, a revelação divina, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, tá? E essa lei divina, essa sim depende da fé. Ou seja, ou você crê que Deus se manifestou no Antigo Testamento e deu, por exemplo, os 10 mandamentos para o Moisés lá no Monte Sinai, ou você não crê, ou você aceita isso ou não aceita. A questão da fé é uma questão de crença e de aceitação, tá? Não há argumentos racionais. Você deve aceitar que houve a revelação divina e que Deus se manifestou lá e entregou os 10 mandamentos, ou não. Você tem liberdade para isso, que nem a gente falou nas outras lives, né? Ninguém é obrigado a aceitar uma fé, né? Mas é uma questão particular e privada, que nem eu disse na última live, né? A pessoa aceita ou não aceita e está no seu âmbito de liberdade aceitar ou não aceitar. Agora, para você crer que existe 10 mandamentos e que Deus se manifestou na Terra e deu ao ser humano, através do Moisés, essas 10
10 leis divinas, né, os 10 mandamentos, o que acontece? Você deve crer nisso aí. Não adianta tentar usar argumentos racionais para demonstrar que esses 10 mandamentos foram revelados, porque na verdade é próprio da revelação essa aceitação. Ninguém é obrigado a aceitar a revelação, mas isso depende de uma aceitação e de fé. Se você não tem fé, não tem como acreditar nos 10 mandamentos. Isso não é um problema, né? Nesse sentido. É um problema, talvez, para a própria pessoa, mas não é um problema para a teoria da lei natural, né? Segundo ponto, né? Além dos 10 mandamentos, tem a lei do Novo Testamento, que a gente poderia então dizer que a lei dos a lei do Antigo Testamento é a lei divina velha, né? Na qual o homem estava para Deus como uma criança, estava sendo educado, formado, e por isso que nos 10 mandamentos, no Antigo Testamento, a lei ela governava pelo medo, né? É como se o homem fosse ainda um ser, o ser humano fosse um ser ainda imaturo e estivesse para Deus como uma criança, devendo ser governado, educado através da coerção e do medo, tá? Diz Tomás: mas contudo, com a vinda de Cristo à Terra, o ser humano ele se coloca diante de Deus já como um ser maduro, e não é mais o medo que governa agora, mas sim por amor. Então, lei divina há duas, né? A do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. A do Antigo Testamento, Deus governa através do medo, o homem, o ser humano que está numa condição de criança perante ele, e a do Novo Testamento, que Deus governa o ser humano como um ser já maduro, desenvolvido, não mais através do medo, mas através do amor. Ambas as leis divinas dependem da fé e da aceitação pela pessoa. Se a pessoa não aceita, não vai ser evidente para ela, não vai ser nem crível, né? A pessoa não vai acreditar nela, né? Porém, senhores, há um outro plano da lei, que se chama lei natural. E a lei natural, essa sim, independe da fé da pessoa, mesmo alguém que não tivesse uma fé cristã, católica, ou qualquer fé que não acreditasse no Antigo Testamento, ou não acreditasse no Novo Testamento, tivessem esses dois textos como textos históricos, uma pessoa ainda que fosse completamente descrente, poderia aceitar a lei natural, porque ela depende tão somente da razão da pessoa e de sua sensatez, né? Uma pessoa insensata pode não conhecer, pode errar a respeito da lei natural, mas uma pessoa sensata mesmo, que não crê em Deus, né? Aquele amar a si e amar ao próximo, né? Isso independe da fé da pessoa, da fé no Antigo ou no Novo Testamento, na fé em Deus, depende apenas da razoabilidade e da sensatez da pessoa. Tá? Então, a lei natural, na verdade, ela também não está escrita, que nem os 10 mandamentos, em uma pedra, ela não está escrita em lugar nenhum, mas na verdade é aquilo que a gente viu que o ser humano pode conhecer como finalidade boa para perseguir na sua própria vida, assim como os modos de perseguição dessas finalidades boas. E ela pode ser disposta, que nem a gente viu, em formas de preceitos ou mesmo, né, de conceitos, né? Por exemplo, o bem é algo, o conhecimento é algo bom, ou o conhecimento deve ser perseguido, ou buscar aquilo que preserva a saúde e a vida das pessoas é algo bom, ou devemos, né, perseguir as coisas que preservam a nossa vida. Todos esses preceitos ou os conceitos, né, ou esses valores que a gente expressa através de palavras, todos eles são então a lei natural. E tem uma expressão até que eu me lembro que uma vez quando o professor John Finnis esteve em Buenos Aires em 2011, eu conversei com ele a respeito disso, eu apresentei lá na época um trabalho a respeito disso, que não deixa muita dúvida, né, que é uma expressão de Tomás de Aquino, que ele diz que o Tomás de Aquino, na Suma Teológica, quando vai falar da lei natural, ele vai dizer que a lei natural é constitutum pela razão, isto é, constituída pela razão. Isso quer dizer, não é que a lei natural deixe de ser uma lei objetiva.
ou no sentido de que diz respeito a bens verdadeiros para os seres humanos. Sim, a lei natural, ela diz respeito aos bens verdadeiros para os seres humanos. Porém, o ser humano é capaz de conhecê-los e dispor nessa forma preceitual ou conceitual, como eu vinha explicando ao longo das últimas lives e há pouco eu retornei, referi. Então, a lei natural ela é conhecida e constituída preceitualmente ou conceitualmente pela razão humana, e nada mais é que as disposições da sensatez humana, independente da fé. E o que é então a lei humana, a lei natural, E o que é então a lei humana? Bem, senhores, a lei humana nada mais é que a lei criada por aquela pessoa ou aquele corpo de pessoas que tem autoridade para cuidar do bem comum de uma comunidade política. E ela vai derivar, que nem a gente vai ver semana que vem, da lei natural de duas formas, seja por conclusão, seja por determinação. Essas são as duas formas de derivação da lei natural da lei humana. Eu já fiz uma live, ou talvez alguns outros vídeos a respeito, mas tem uma live que eu fiz no encerramento do grupo de pesquisa semestre passado, em que eu falei desses dois modos de derivação da lei natural e, inclusive, eu fiz associação com a Constituição Brasileira e com o Código Penal Brasileiro. Então, se você quiser ir já adiantando esses dois modos de derivação da lei humana a partir da lei natural, como a lei humana pode derivar da lei natural, já tem um vídeo lá disponível no YouTube, no canal Leandro Cordioli, e dá para ser assistido. Finalizando essa live, eu gostaria só de agradecer a vocês, então, por ficarem comigo até essa hora da noite. Mas nosso próximo encontro, então, será dia 19 de novembro, na semana que vem, na terça-feira, às 23h30. Vamos ver, então, o capítulo 7 a respeito da lei, em Direito Natural de Tomás de Aquino, tá? Vamos ver o capítulo 7, lei, a segunda parte que a gente não viu hoje, Essa live ela está sendo transmitida tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. No Instagram Leandro Cordioli, o Facebook na página Prof. Leandro Cordioli. Depois eu tenho editado a live e disponibilizado no YouTube no canal Leandro Cordioli. Mais informações, mais material de pesquisa, de leitura, você pode encontrar tanto na minha página www.leandrocordioli.com.br quanto na página do grupo de pesquisa www.gpfdir.com. Eu gostaria muito de agradecer a todos que participaram dessa live aí até essa hora. Agora é 00:54 já, ultrapassamos em muito o limite de horário que eu tinha proposto. Desejar uma boa noite, um bom descanso a todos, e uma boa semana. Hoje é terça-feira, estamos começando com chave de ouro nesse estudo, a semana, nesse estudo da lei natural. Um abração, boa noite e um bom descanso a todos. Muito obrigado.